Alô, alunos, alô, alunas, bem-vindo, bem-vindas a mais uma aula do seu professor querido, seu professor Chico Chicote. É muito bom estar aqui nesse dia maravilhoso, né? E espero que vocês estejam bem, com saúde e com saudade de mim. Olha só, nas últimas aulas nós vimos um gênero que eu particularmente amo, eu adoro, que é o gênero relato de viagem. Esse gênero é muito bacana que tu pode conhecer outros lugares, tu pode conhecer aventuras, formas inusitadas aí de vários países, lugares. Eu particularmente, como já falei para vocês, fiz uma viagem pelo Baixo Amazonas que foi maravilhoso e eu fui incumbido de produzir esse gênero textual, o relato de viagem, não é? Então, olha só, esse assunto lá no nível de vocês está na página 113, tá? Lá, leia um pouquinho o capítulo 5, tá? Eu já falei muito, já produzi apostilas para vocês. Hoje nós vamos nos deter em resolver atividades que ficou pendente lá na nossa última videoaula. Para isso, nós vamos ler o texto A Grécia é Azul, que está lá na página 114, tá bom? Eu vou beber um pouquinho de água para ler. Pega o seu livro na página 114 que a gente vai já ler. A Grécia é azul. Roma, 12/8/2007, às 7 horas e 20 minutos. Um dos momentos mais difíceis quando escrevo para o blog é a escolha do título. Procuro palavras que sintetizem as minhas emoções e percepções. O título deve ser curto e conter o nome do país ou da cidade em alguma situação. No caso da Grécia, estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicar a liberalidade das praias. Uma última revisão de fotos me chamou a atenção para a predominância da cor azul, seja no céu, no mar, na decoração de inúmeras igrejas ou nas portas e janelas contrastantes com brancos das casas. O fato é que azul aparece com destaque em mais de 80% das minhas fotos. A própria bandeira da Grécia, com faixas azuis e brancas, ajuda a comprovar minha tese. Comecei a viagem por Atenas. Embora a cidade tenha milhares de anos de idade, ela é moderna e não tem o mesmo charme de Istambul. As principais ruínas ficam no complexo da Acrópole, incluindo Partenon, construção imponente que ocupa o alto de uma colina de 2,5 mil anos. Gostei do bairro da Placa, cujos bares, restaurantes e lojas ficam cheios de turistas. Decidi ficar somente um dia em Atenas e, no dia seguinte, tomei o ferry até as ilhas de Sírios. O transporte ferry é uma forma mais utilizada para a locomoção entre as ilhas. Os barcos são grandes, modernos e rápidos. Embora esse primeiro trecho tenha demorado umas 4 horas, Sírios é uma ilha agradável, sem a mesma badalação de Mykonos e Santorini. E, da janela do meu quarto, eu podia ver o mar. A principal atração de Sírios é a caminhada até a igreja que fica no alto de uma montanha. Fui para Mykonos e a minha primeira experiência não foi nada agradável. Havia enviado um e-mail para a pousada em que informava o horário da minha chegada. No entanto, ninguém foi ao porto para me transportar. Tomei o ônibus até a vila e, sem saber direito a localização da pousada, eu decidi enfrentar a ladeira puxando os 20 quilos da minha bagagem. Acho que nunca suei tanto na minha vida. Mykonos é famosa pelo culto ao corpo. As praias são maravilhosas e há muita badalação. Na cidade, as ruas labirínticas estão coalhadas de lojas de grife. Um sentido de tolerância irrestrita permite que a sexualidade seja demonstrada de inúmeras formas. Não há áreas exclusivas, as famílias ocupam os mesmos espaços. No meio de alguns sustos, certa indignação e muitas risadas, concluímos que uma temporada em Mykonos não se esquece tão rápido. A melhor forma para se conhecer as praias em Mykonos é de carro. A ilha é montanhosa e as estradas sinuosas são uma diversão à parte para quem dirige. Em alguns pontos, só um carro consegue passar. A paisagem é árida e pedregosa.
Pequenas igrejas brancas estão empalhadas pela ilha e contrastam com a paisagem seca. Praticamente todas as casas têm um curioso formato cúbico, mas uma curva e somos presenteados com uma visão panorâmica de uma nova praia. Também fizemos um passeio de meio período pelas ruínas e vistas panorâmicas da ilha de Delos. A última ilha a ser visitada é Santorini, esculpida por erupções vulcânicas e terremotos. Ela tem o formato de uma lua crescente. O lado de dentro da lua fica no alto da cratera, dezenas de metros acima do mar, enquanto do lado de fora tem uma praia coberta por pedras pretas de variados tamanhos, debruçando na cratera. Estão as pousadas e os restaurantes. Ficamos frustrados com as praias de Santorini, que não têm a beleza que encontramos em Mykonos. Por outro lado, caminhar pela borda da cratera permite um panorama único, maravilhoso. E é claro, tomar um vinho e ver o pôr do sol bem acompanhado não tem preço. Bom, esse aí é o nosso texto, né? E vamos resolver a atividade que está na página 115 referente a esse texto. Tá? A primeira é: um relato se distingue de uma narração por vários motivos. No relato, por exemplo, os fatos relatados realmente foram vivenciados por quem o relata, né? Por exemplo, esse cara aqui realmente vivenciou tudo isso que ele está relatando. Enquanto na narração os fatos são imaginários, ou seja, fictícios. Pensando nisso, responda: quem relata o texto da Grécia? Então, só olhar aqui embaixo que é o Edu Feijó, bem embaixo do texto tem aqui a credencial dele, né? Então, ali, o fotógrafo Edu Feijó. Qual foi a intenção dele ao escrever esse texto? Relatar sua passagem pela Grécia. Né? No final do primeiro parágrafo desse relato de viagem, o autor escreve que estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberalidade da praia. Qual desses aspectos preferiu abordar no seu texto? O que você acha? Lendo o texto, qual ele abordou? Para mim foi a primeira, né? Explicitar as liberalidades nas praias, tá? Vamos lá. No terceiro parágrafo, o autor compara Atenas a outra cidade. Sobre essa comparação, podemos dizer que o autor comparou Atenas à Acrópole? Será? Não, né? O autor não gostou de Atenas? Também não, acho que ele gostou sim. Antes de chegar a Atenas, provavelmente o autor visitou Istambul? Com certeza, dá para ter essa ideia aí do texto. Então é a letra C, tá? Vamos lá para a quarta. No terceiro parágrafo, o autor identifica Partenon como uma construção imponente, em qual das opções a seguir a palavra destacada pode ser substituída pela palavra imponente, da mesma forma que foi usada no texto. Tá? Então, as roupas do meu pai são enormes, não tem o mesmo sentido, né? O Cristo Redentor é uma obra de arte grandiosa? Sim, é imponente. Então, aqui seria a letra B. Tá bom? Este mamão é muito grande, não tem o mesmo sentido de imponente, né? De uma obra que se impõe, que é vistosa, tá? Esse problema é muito simples do que não. Também não. Brasília é uma cidade de arquitetura belíssima. Também não tem a mesma intensidade de imponente, né? Bora lá. Como o autor descreveu a cidade de Atenas? Se você ler o texto, você vai reconhecer. Então, o trabalho interpretativo tem esse trabalho de sempre estar retomando ao texto. Tá? Então, se você ler novamente, você vai encontrar a resposta. Para quem respondeu aí, descreveu Atenas como uma cidade moderna e menos charmosa que Istambul, está exato, tá bom? Sexta. Para o autor do texto, uma temporada em Mykonos não se esquece tão rápido. Por quê? Essa é uma das partes mais interessantes do texto. Né? Então, se você ler lá, você vai ver que porque Mykonos, a tolerância irrestrita a torna um lugar bem diferente dos demais lugares. Tá? Então, por ter convenções diferentes ali, Mykonos fica bem gravado na memória. Tá bom? Sétima. No quarto parágrafo, o autor faz a seguinte afirmação: o transporte ferroviário é a forma mais utilizada para locomoção entre ilhas. Assim, podemos dizer que
A única maneira de se locomover entre uma ilha e outra da Grécia é utilizando o ferry? Não, né? Então aqui a gente já acabei dando a resposta para vocês. A letra B. Existem outros meios de transporte entre as ilhas gregas, né? Mas o ferry é o mais comum, tá? Oitava, no sexto parágrafo, o autor afirma: na cidade, as ruas labirínticas estão coalhadas de lojas de grife. Qual das frases abaixo tem o mesmo sentido dessa informação? Né? Então, letra A, logo de cara, na cidade, as ruas labirínticas estão completamente cheias de lojas de grife, tá bom? Então, se você marcou a letra A, você está de parabéns. E aqui a nona, qual desse meio de transporte é o ferrinho? Que é a letra G aqui, tá? Bom, gente, muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado aí pela atenção. Estou morrendo de saudade de vocês e até mais, gente. Muito obrigado e beijocas do Chico.